Quando o karma contra-ataca, 3 vezes. É a primeira vez que posto aqui, espero que vocês gostem dessa pequena história. Antes de começar, sou alemão e isso aconteceu há cerca de 20 anos. É uma história mais longa, minhas desculpas por isso. TLDR, o pirralho arrogante não ouve se molha várias vezes e de várias maneiras. Naquela época, eu ia a um acampamento de verão todas as férias de verão para não passar as 6 semanas inteiras dentro de casa, acompanhado apenas por mim. Essa história aconteceu em um desses verões. Nós, um grupo de aproximadamente 18 meninos e meninas com idade entre 14 e 16 anos, que não se conheciam antes, fomos fazer canoagem e acampar no sul da Suécia, acompanhados por 3 ou 4 adultos que faziam o papel de babás e instrutores. Colocávamos nossos pertences nas canoas, 2 a 3 pessoas por canoa, atravessávamos os lagos e acampávamos em outro lugar, quase todas as noites durante 14 dias. Esse é o cenário. Muita atividade, muita diversão, boas lembranças. Mas, como em todo grupo misto por coincidência, nem todo mundo se dá bem com todo mundo. Nessa turnê específica, tivemos um pirralho arrogante conosco. Ele era preguiçoso, notoriamente não confiável e, de modo geral, um pé no saco para todos. Não apenas para os adultos, mas também para nós, outros participantes. Ele não levantava um dedo durante o transporte das canoas, não montava sua barraca nem nada. Ele preferia sentar-se à beira do lago, fumar seus cigarros. Na Alemanha é permitido fumar com 16 anos, mas não na Suécia, e tentar pescar, nunca pegou nada. Com o decorrer da viagem, seu jeito exigente, precoce e preguiçoso era de dar nos nervos. Mas o karma nos ajudou. Embora tivéssemos um tempo ensolarado e quente fantástico, as 2 ou 3 semanas anteriores foram chuvosas e frias, o que resultou em uma linha de água elevada nos lagos e canais. Portanto, a correnteza também estava um pouco mais forte do que nos anos anteriores. Assim, em um dia, talvez no 6º ou 7º dia, tivemos de tirar nossas canoas da água para passar por um watergate. Concluindo com todos, foi decidido que as canoas deveriam voltar para a água em um determinado lugar. As primeiras 2 ou 3 canoas entraram sem problemas. O nosso pirralho arrogante não. Ele não quer que seja do jeito que os outros decidiram, ele decidiu colocar a canoa em outro local, apenas 2 metros ao lado do decidido. Todos os avisos sobre a correnteza muito mais forte ou o terreno desfavorável são jogados na correnteza. Assim, seus 2 capangas entram na canoa e tentam mantê-lo estável enquanto ele tenta entrar. Mas ele não consegue. Foi nesse momento que o karma aconteceu pela primeira vez. Ele perde o equilíbrio por causa da forte correnteza e se joga embaixo da canoa, tomba e a canoa vira uma tartaruga. Pirralho arrogante, seus capangas e todas as suas coisas, embaladas de forma estanque, caíram no córrego. Todo o grupo deu boas risadas e a maioria das coisas pôde ser recuperada, apenas as varas de pesca nunca mais voltaram à tona. Os meninos pegaram algumas roupas secas, reembalaram a canoa, não sem um ataque de raiva do pirralho arrogante por causa de suas varas de pesca, e a excursão continuou. Mas como o pirralho arrogante estava furioso, ele e seus capangas não embalaram a canoa como deveriam. Ou seja, seus sacos e barris estanques foram empilhados frouxamente uns sobre os outros ou colocados na vertical em vez de deitados. Eu mencionei a linha d'água elevada? Naquele dia, houve o segundo golpe do karma. Passamos por uma ponte sobre o canal. Por causa da linha d'água mencionada, o espaço entre a água e a ponte era muito estreito. Alguns de nós tiveram de se agachar nas canoas para passar por baixo da ponte. O pirralho arrogante e os capangas foram avisados sobre os possíveis problemas com as bagagens, mas não deram ouvidos. Então, aconteceu o que tinha de acontecer. Algumas das primeiras bagagens ficaram presas na ponte, a canoa atravessou a correnteza e virou tartaruga novamente. Então, recolhemos tudo que estava flutuando e chegamos ao nosso destino do dia pouco tempo depois. O terceiro golpe do karma se espalhou pelo grupo durante a noite e no dia seguinte. O pirralho arrogante não fechou corretamente seu barril de roupas após o primeiro banho. Assim, não apenas suas roupas ficaram molhadas, mas também todo o seu tabaco. Ele era um fumante inveterado, mas não podia comprar novos cigarros devido à sua idade. E talvez pior,
Como ele não confiava nos adultos com sua mesada, ou não queria que eles soubessem quanto ele gastava e quando, ele escondeu quase toda a sua mesada em uma de suas varas de pescar. Uma das que se perderam no primeiro banho, mas essa foi apenas uma afirmação não confirmada que foi sussurrada pelo grupo. Mais tarde, ele foi mandado de volta para casa, ou pelo menos de volta para a base, por causa de seus ataques verbais e físicos aos adultos e a outros membros do grupo, e tivemos um resto de passeio muito agradável. Vizinhos arrogantes entraram em minha casa e bisbilhotaram no meu jardim. Achei que minhas experiências com meus novos vizinhos poderiam se encaixar aqui. Então, conheci James e Rose, nomes falsos, quando ouvi a campainha tocar. Desci as escadas e já os encontrei na sala de estar. É verdade. Minha namorada abriu a porta e eles entraram como se fossem os donos do lugar. Sem jeito, cumprimentei-os enquanto os levava de volta para a porta da frente. Pensei que era só isso, mas me enganei. James e Rose compraram uma antiga casa da prefeitura que havia sido muito danificada pelos últimos inquilinos. Estou falando de paredes quebradas, janelas estilhaçadas, o que quiser. A casa estava listada com precisão, portanto, nada disso foi uma surpresa para eles. Estranhamente, nunca tive problemas com as pessoas que costumavam alugar. Fiquei surpreso quando eles saíram e vi o estrago que haviam feito. James e Rose decidiram que eu os ajudaria e tiveram a audácia de vir até mim com um contrato que haviam redigido, declarando que seus construtores poderiam usar meu jardim, meu banheiro e que poderiam usar minha cozinha sempre que precisassem até que a deles fosse instalada. O fato de eles me entregarem esse contrato foi a segunda vez que interagi com eles. Fui até lá e disse a eles que isso era ridículo e que não fizessem nada. Eles não ficaram satisfeitos e bateram a porta na minha cara. Pouco tempo depois, eu os encontrei no meu jardim dos fundos. Minha namorada estava pendurando roupa na lavanderia e, aparentemente, eles a ouviram e decidiram entrar pelo meu jardim da frente, contornar a lateral da minha casa e ir até ela. A namorada estava praticamente congelada segurando uma calça enquanto eles estavam parados ali, olhando em volta e sorrindo. Eles então sugeriram, devido ao fato de eu ter sido inútil com suas reformas, que eu organizasse um churrasco para eles e seus amigos. Que amigos, você pergunta? Não sei. Encerrei o assunto rapidamente e disse a eles que nunca mais entrassem em meu quintal. Mas eles ainda não tinham terminado e não podiam ir embora. Eles tiveram a ousadia de propor, logo depois de terem sido mandados embora, que eu abrisse mão de aproximadamente 1/5 do meu jardim para que nossos jardins pudessem ter o mesmo tamanho. Eu disse a eles, em termos inequívocos, que podiam esquecer isso. Não é problema meu que eles tenham comprado uma casa com um jardim menor. Eu estava vendo vermelho e acho que eles sabiam que tinham ido longe demais e saíram correndo. Acho que James e Rose decidiram que, como eu não lhes daria parte do meu jardim de bom grado, eles tentariam tomá-lo. Do meu quarto nos fundos, vi um cara parado no final do meu jardim. Saí para perguntar quem ele era e como diabos ele tinha ido parar ali, quando apareceram. Você adivinhou, James e Rose. Acontece que James e Rose tinham derrubado nossa cerca adjacente e esse cara estava planejando onde a nova cerca ficaria, claramente sem ter sido informado de que o jardim era meu e que eu não estava absolutamente de acordo com esse plano. Ah, mas espere, eles também espiaram pelas minhas janelas e fizeram perguntas sobre meus pertences. Eu pratico kickboxing e tenho um bob, um boneco de treinamento em tamanho real, e eu sabia que ele é assustador e que provavelmente deveria ser afastado da janela? Eles não queriam vê-lo enquanto desfrutavam de seu jardim recém-ampliado. Eu disse calmamente ao homem que estava guardando todo o meu jardim e que nenhum deles tinha minha permissão para estar lá. Também informei que, se eu os pegasse em meu jardim novamente, eles estariam se oferecendo para ser meu novo Bob. Da última vez que soube, eles tentaram intimidar nosso vizinho de 70 anos para que cedesse parte de seu jardim. Ele tem demência de início precoce e 4 de seus 5 filhos o visitam regularmente, mas não moram com ele. Mantenho contato com eles quando vou ajudar meu vizinho de vez em quando, ou apenas para conversar e fazer companhia a ele. Ele é um cara muito legal e, ao ouvi-lo chateado por causa de um contrato e por ter perdido o local onde fica seu galpão, eu estava lutando para não ficar vermelho. Uma mensagem de texto para seus filhos e aquela bobagem foi encerrada rapidamente. Nunca pensei que conheceria pessoas tão inteligentes, mas aqui estamos nós.
Não é preciso dizer que James e Rose mantiveram distância desde meus avisos explícitos, que se estendem a incomodar nosso antigo vizinho de negócios também. Minha namorada voltou a pendurar a roupa do lado de fora, mas agora ela não abre a porta da frente sem verificar a câmera do interfone primeiro, só para o caso de serem eles. Alguém mais lidou com vizinhos do inferno como esse? Edit, esqueci de acrescentar. James e Rose também concretaram todos os seus jardins da frente dos fundos e depois criaram 4 gatos. A quantidade de bosta de gato que tenho que recolher todos os dias é uma loucura. Passei a recolher e jogar os sacos na entrada da garagem deles. Edit 2. James e Rose são odiados por aqui. Um cara chamado Jim é o nosso faz-tudo local. Ele é ótimo em todas as coisas que você não consegue fazer, não tem as ferramentas necessárias ou não tem a habilidade necessária. Aparentemente, depois do primeiro trabalho, ele dobrou o valor da diária só para eles. Ou eles não o contratarão, ou ele receberá o dobro do dinheiro, ou seja, ganharão. Minha irmã não me ajuda com meu pai idoso e depois faz gaslighting comigo. Meu pai, que é idoso e tem problemas de saúde, vem precisando de ajuda há mais ou menos meio ano, pois seus problemas de saúde aumentaram. Basicamente, tenho sido uma cuidadora em tempo integral para ele. Mudei-me temporariamente para a casa dele e coloquei minha vida em espera para estar aqui e cuidar de suas necessidades. Já tive problemas com ele no passado, pois ele pode ter traços narcisistas e, às vezes, foi muito humilhante comigo. Em outros momentos, ele parece ser muito grato. Minha irmã mais velha, 33 anos, mora a cerca de 20 minutos de distância. De vez em quando, ela prepara uma refeição para ele ou me pergunta se preciso que ela faça um recado, mas, na maioria das vezes, ela vem aos domingos e vamos tomar um brunch, e ela passa mais tempo com meu pai. Na semana passada, tivemos um problema no porão com uma praga, mosca, que não estava viva, mas havia centenas por todo o chão. Na sexta-feira, tive de ligar para várias empresas de controle de pragas, pedir orçamentos e ver se alguém poderia fazer o serviço no mesmo dia. Por fim, consegui falar com uma pessoa que veio naquela noite e me disse que pulverizaria, se necessário, os novos insetos, mas que eu teria de limpar esses. Na sexta-feira à noite, passei o aspirador de pó no chão e limpei tudo, mas havia algumas áreas mais difíceis de alcançar com o aspirador de pó, para as quais pensei em pedir ajuda à minha irmã. Pedi a ela que fizesse isso no domingo, quando ela viesse. Ela disse que vai ver os amigos no domingo, mas que pode vir de manhã para ajudar. Eu disse a ela que achava que ela precisaria de ajuda para mover a escrivaninha e chegar aos bichos, mas também que preciso de um descanso porque estou lidando com tudo isso desde sexta-feira e gostaria que ela me ajudasse. Ela respondeu dizendo que eu não deveria ter que fazer tudo sozinho. Hoje, ela havia me dito que estaria aqui entre 10h30 e 11h. Às 9h50, saio para tomar café e fazer um recado. Às 10h, ela me liga, diz que está aqui e pergunta onde você está? Eu disse que ela estava lá cedo e que eu estava tomando café, mas que ela poderia começar. Ela então respondeu dizendo não, vou esperar por você, já que disse que precisava de ajuda para mover a mesa. Eu lhe disse que não havia motivo para esperar e que ela poderia começar a limpar e que, se precisasse de minha ajuda quando voltasse, eu poderia. Em resposta, ela disse, então você me pediu para vir aqui porque simplesmente não quer fazer isso? Eu estava tão brava. Eu disse, estou lidando com isso há horas desde sexta-feira. Ela então me deu uma bronca dizendo que não falaria comigo se eu levantasse a voz, o que eu não fiz, estava reagindo à informação falsa que ela tinha acabado de dizer, e desligou. Fui para casa e a encontrei ainda lá, conversando com meu pai. Eu lhe disse que ela havia passado totalmente dos limites comigo ao telefone. Ela então fingiu estar calma e como se não tivesse dito nada rude ao telefone na frente do meu pai. O problema é que meu pai tem muito medo dela e de perder o relacionamento com ela, porque ela já se distanciou dele no passado quando ele foi grosseiro, então ele basicamente tentou me dizer várias vezes que eu estava passando dos limites e não disse a ela nenhuma vez que ela deveria estar ajudando, embora ele saiba que ela não ajuda. Ela começou a gritar comigo a plenos pulmões para que eu calasse a boca e parasse de levantar a voz, embora eu não estivesse fazendo isso. E ele basicamente ficou sentado e deixou que isso acontecesse e, quando eu respondi, ele me disse para me acalmar e ficar quieta. Estou absolutamente furioso neste momento. Sinto-me completamente desrespeitado por ambos, faço a maior parte do trabalho e não recebo crédito algum. Ela aparece de vez em quando e, quando eu peço para ela fazer alguma coisa, é isso que acontece.
Meu pai tem muito medo de se indispor com ela, então ele basicamente me deixa levar o peso quando ela age assim e ele age como se eu estivesse errado. A parte louca é que, quando ela for embora daqui a pouco, ele vai esperar que eu faça suas refeições e faça tudo para ele, e estou me sentindo tão desrespeitado que não quero fazer nada disso. Vizinha do inferno. Pouco depois de comprarmos nossa primeira casa, fui até a casa ao lado para conhecer a esposa que morava do outro lado da rua. Eu já havia conhecido os filhos dela, pois ela os enviou à nossa casa para brincar enquanto estávamos desempacotando as coisas. Eu deveria ter percebido logo de cara que isso não seria bom, e fiquei empolgado com o fato de ela ter filhos com idade próxima dos meus. Tive meu primeiro filho um mês depois de completar 18 anos. Durante anos, foi uma luta para mim encontrar amigas mães. As mulheres de quem eu queria ser amiga me olhavam como se eu fosse uma criança, e as mães da minha idade estavam mais interessadas em deixar os filhos e ir a festas. Achei que finalmente poderia ter encontrado a oportunidade perfeita para uma grande amiga mãe, além do fato de ela morar do outro lado da rua. Fui até lá e me apresentei a ela. Começamos a conversar e ela me disse que era o aniversário de casamento dela e do marido. Perguntei se eles tinham planos e ela disse: "Bem, na verdade, eu queria lhe perguntar se você poderia me fazer um favor e cuidar das crianças enquanto saímos para um encontro." Fiquei um pouco surpreso. Ela não me conhecia. Não gosto muito de deixar meus filhos com qualquer pessoa, mas achei que essa pobre senhora devia estar desesperada e, como era o aniversário de casamento dela, concordei em fazer isso. Na época, meus filhos tinham 10 meses e 6 anos e ela tinha 13 e 5 anos. Cuidar dos filhos dela, além dos meus, foi definitivamente uma tarefa árdua, mas eu superei isso e fiquei feliz em proporcionar a ela uma noite de encontro. Acabei conseguindo um pequeno emprego em um posto de gasolina que funcionava no turno oposto ao do meu marido. Meu marido trabalhava no segundo turno, chegava em casa por volta da 1h, ficava acordado até às 6 da manhã porque ele não conseguia dormir e depois dormia até meia hora antes de ter que sair novamente. Para que tudo funcionasse, eu abria o posto de gasolina bem cedo, trabalhava de 4 a 6 horas por dia durante a semana e nos fins de semana alternados. Deixava meus filhos acordados até às 9 horas para que dormissem até eu chegar em casa. Eu trabalhava meio período, 32 horas por semana, mas também cuidava de todo o resto até o fim de semana, quando podia contar com a ajuda do meu marido. Dizer que eu estava exausta é um eufemismo. É aqui que começa a parte realmente digna de nota. Minha vizinha começou a ficar atenta quando eu chegava em casa e mandava seus filhos, muito pequenos, para minha casa para pedir para brincar na minha casa. Naquela idade, eu tinha que supervisioná-los constantemente. Seus filhos também não tinham limites e boas maneiras. Eu poderia desculpá-los dizendo que eram pequenos, mas mesmo que tinha idade próxima das minhas filhas era ruim. Eles comiam todos os lanches dos meus filhos, reviravam a minha casa e, quando eu dizia que era hora de limpar, eles simplesmente saíam pela porta. Por causa disso, comecei a lhes dizer não quando vinham para casa. Depois de sempre dizer-lhes que não, quando chegou a noite de sábado, minha vizinha e seu marido vieram cumprimentar meu marido e eu. Estávamos conversando por um minuto quando minha vizinha me disse: "Você realmente precisa cuidar dos meus filhos, não faz ideia de como é difícil." Desculpe-me? Eu lhe disse que sei o quanto é difícil. Disse-lhe que me tornei mãe apenas 5 meses depois de me formar no ensino médio e que ela teve seu primeiro filho na mesma idade em que eu tive o último. Disse-lhe que estava trabalhando 32 horas por semana e que acordava às 3 da manhã. Ela me interrompeu dizendo que o fato de eu ir trabalhar era um descanso. Ela era uma mãe que ficava em casa, mas se ela realmente se sentisse assim, poderia também arrumar um emprego no horário oposto ao do marido, das 9 às 17 horas. Ela também tinha a ajuda dele durante toda a semana depois do trabalho. Eu disse a ela que, na situação em que eu me encontrava, seria mais fácil ser uma mãe que fica em casa. Eu ainda estava fazendo todo o trabalho que fazia quando ficava em casa, mas depois tinha que ir trabalhar. Ela distorceu a situação como se eu estivesse dizendo que ser mãe que fica em casa é fácil. Não é, eu já tinha passado por um longo período de alguns anos em casa, não foi isso que eu disse, e me chamou de crítica e saiu dizendo que eu simplesmente não entendia. Infelizmente, tenho muitas outras histórias envolvendo ela. Essa mulher tornou minha vida um inferno durante os 5 anos em que moramos ao lado dela. Essa é, provavelmente, a história mais leve de todas, mas achei que se encaixava perfeitamente.
O pior é que, se ela tivesse demonstrado algum interesse em ser minha amiga, em vez de ser apenas alguém que ela queria usar, eu provavelmente a teria ajudado, para meu próprio prejuízo. Ela também conseguiu voltar a me usar para cuidar de crianças e de várias outras formas, mas essas são histórias para outra ocasião. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!